A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Estamos aqui com mais um estudo. E hoje um estudo, vamos dizer assim, bem chocante. Um estudo que dificilmente aí nós vemos as pessoas fazerem, principalmente nas igrejas ou em locais onde se estuda a palavra de Deus. Mas esse estudo é muito importante porque ele vivencia o que nós passamos nos dias de hoje. Nada mais do que o fim dos tempos, um estudo aí bastante polêmico para alguns, para outros algo que muitos não acreditam que vai acontecer. Porém, para nós que somos cristãos, é algo verídico, porque está escrito na palavra, né, irmãos? Mas antes de ir para o estudo, eu gostaria de agradecer os irmãos que têm acompanhado nossa página no Facebook, Esconderijo do Altíssimo, e eu aqui o canal do YouTube também, né, irmãos? Porque vocês ajudam a gente de uma forma aí, compartilhando o estudo que nós fazemos, para que outras pessoas também, sejam edificadas aí com a palavra de Deus, né? E quero agradecer também os irmãos que têm aí, visto nossa série aí, Reflexão, que é uma série que nós começamos aí há mais ou menos uns 2-3 meses, e por enquanto tem 3 vídeos lá no canal, né? Eu posto lá na página do Face também, e aqui no canal no YouTube também. E uma novidade aí para os irmãos, nós estamos aí com 3 programas novos aí, no nosso canal. Um deles é a oração e o outro é pregação. O primeiro vídeo de pregação eu já fiz lá, tá lá no nosso canal. Só os irmãos irem lá, Esconderijo do Altíssimo, e os irmãos acharão lá. A primeira pregação, que eu fiz. E aí nós estamos dividindo aí em várias etapas aí essa parte de estudo, não só estudos, mas também pregação da palavra de Deus, essas coisas assim, né, irmãos? E por aí vai. Bom, uma coisa que eu queria alertar os irmãos aí, os irmãos que acompanham lá a nossa página do canal do Facebook, os irmãos quiserem, pode deixar um número lá no Facebook, que nós vamos estar adicionando aí lá no WhatsApp, que nós temos um grupo no WhatsApp também, para os irmãos darem opinião sobre estudos e por aí vai. Só os irmãos entrarem lá na página do Facebook, Esconderijo do Altíssimo, e deixar o número lá, que eu vou estar pegando e vou estar adicionando lá no nosso grupo. Fora isso, eu gostaria de informar os irmãos também da continuidade dos estudos aí, que faz tempo aí que eu não gravo estudo. Acho que o último estudo que eu gravei foi lá no começo de fevereiro, março, por aí. Nós ficamos um tempo aí parado, mas pela glória de Deus estamos aí de volta. E também agradecer, o editor aí que tá me ajudando bastante, o meu amigo Davi, ele que faz a edição dos vídeos aí, ele que põe as imagens lá pra mim, isso está ajudando bastante aí a melhoria dos vídeos, a qualidade também no canal, Mas é isso, irmãos, essa é a anúncio que eu queria dar para os irmãos. Inclusive eu postei um vídeo essa semana, hoje mesmo, essa semana, foi hoje que eu postei esse vídeo, sobre essa novidade que eu falei para os irmãos. Então, se os irmãos quiserem saber mais, sobre essa série de estudos novos, essa nova programação do canal aí, é só os irmãos assistirem o vídeo lá, tem 1 minutinho e pouco. Os irmãos não vão perder tempo em nada, aliás é a palavra de Deus, e não tem com que os irmãos perderem tempo, E fora isso, irmãos, nós vamos tentar ir pelo menos 2 vezes na semana, ou 1 vez na semana, tá postando alguma coisa aí para os irmãos. Lá na nossa página do Facebook, fora os vídeos que eu faço, e também vídeo extra, de outros pregadores, tem versículos que eu deixo lá toda semana, e imagens, com palavras de grandes pregadores aí que nós temos na atualidade, também como os que já morreram, Como um pregador que eu gosto bastante, o Paul Washer, Eu, no nosso canal, na nossa página, tô confundindo com o YouTube, irmãos. Lá na nossa página do Face, esses vídeos do Paul Washer tá exclusivamente lá na página do Face. Esse vídeo não tem aqui no YouTube. Então, se os irmãos quiserem assistir, só os irmãos irem na nossa página aqui, os vídeos estarão lá, ok? Então, vamos pro estudo. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Então, vamos lá, irmãos.
Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, a palavra começa a descrever. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Aí Jesus diz no versículo 2: Vocês estão vendo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo-se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Jesus e, particularmente, disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Bom, irmãos, eu vou lendo aqui por etapas, para os irmãos irem entendendo. O que aconteceu aqui, nesse contexto? Antes dos discípulos levarem Jesus, a ver as construções do templo, Jesus tinha tido uma discussão com os fariseus ali, E Jesus começa a questionar o modo que os fariseus praticam a religião, E aí, depois disso, Jesus sai e ali, saindo do templo, seus discípulos olham para ele e dizem: Nossa, mais ou menos isso, Nossa, olha as construções desse templo, coisa maravilhosa, coisa gigantesca. E Jesus disse para eles não se maravilhar com isso, porque não ia ficar ali pedra sobre pedra que não seria derrubada, ou seja, isso aí aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo. Foi por aí, pelo que eu me lembro, Foi por aí, irmãos. E acredito que Jesus, naquele momento, tenha falado mais para eles, que aqui não descreve sobre o fim dos tempos, até porque eles perguntam depois, Diga-nos, quando vai acontecer, essas coisas e qual será o sinal da tua vinda? E aí Jesus diz, ali no versículo 4, Cuidado, que ninguém vos engane, pois surgirão muitos falsos profetas, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vou dar uma pausa aqui, irmãos. Dois contextos já que acontecerão aqui. Haverá guerra e rumores de guerra. Surgirão muitos falsos profetas, isso seria o final do fim dos tempos. Então aqui já começa, Qual será um dos sinais, Os sinais que haverá no fim. Primeiro, surgirão muitos falsos profetas. Vamos frisar só nesse ponto por enquanto. Vamos trazer para os nossos dias de hoje, O que nós vemos aí no mundo? Muitas pessoas proclamando o falso evangelho que não é de Cristo. Pregando o falso evangelho. O evangelho que não é o evangelho primitivo, o evangelho dos apóstolos. Porque se os irmãos foram ver aí, o evangelho hoje está corrompido. Não é o mesmo evangelho de antes. E nós vemos aí, nós temos grandes profetas aí, entre aspas, que se dizem profetas, que fazem sinais e maravilhas, Engana o povo, porque as igrejas hoje estão lotadas, cheias, e muita heresia dentro das igrejas. Eu vou particularmente dizendo, irmãos, eu sou uma pessoa que eu tenho a doutrina bíblica somente, sabe? Eu respeito, pastor tem que respeitar os dogmas da igreja, porém, nem tudo, que está ali na igreja é uma doutrinação, uma doutrina sadia da própria Bíblia, que é a palavra de Deus. O que nós vemos aí, Inclusive, Pedro escreve isso, em 2 Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver. Na verdade, é o capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram muitos mestres, e estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Aí pulando aqui pro versículo 10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem
e são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascido para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão a retribuição pela injustiça que causam, considerando prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nodas e manchas, regalando-se em seus prazeres. Quando praticam tais coisas, fazem festas e vocês vão. Tendo olhos cheios de cobiça e adultério, nunca param de pecar. E têm o coração extremamente ganancioso. Malditos. Eles abandonaram o caminho reto e desviaram-se seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em suas transgressões foi repreendido por uma jumenta ou um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta, que fala aí. E continuando aqui no versículo 17, E continua dizendo, Esses homens são fontes sem água e névoa impelidas pela tempestade, que fala tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles com palavras vaidosas e arrogância provocam os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Presta atenção nisso aqui, irmãos, versículo 19. Prometem-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo. Vai vendo, irmãos. Olha a que nível chegou, os que se dizem servos de Deus, os falsos profetas. Por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrando-se novamente nelas, enredados e por dominações, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor se não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas ao santo mandamento que lhe foi transmitido, confirmando neles que é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vomito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Que coisa, hein, irmãos? Olha, isso aqui vai descrever tudo, o que eu disse aqui praticamente. Voltando aqui, o que diz aqui no versículo 19, Presta atenção no que diz aqui no versículo 19. Esse não é o que a gente está vivendo hoje. Prometem liberdade para as pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Irmãos, vamos parar para pensar. Olha para os templos de hoje, eu não vou citar nome aqui, mas eu deveria citar nome, só que eu não vou citar nomes aqui, Olha para esses templos hoje abarrotados de pessoas. Muitas dessas pessoas estão lá não para buscar Deus, não para ter intimidade ou buscar a face de Deus, mas estão lá por interesses próprios. Essas igrejas aí, esses falsos mestres que oferecem liberdade, essa falsa liberdade para as pessoas, vem aqui na igreja que você vai ser curado disso, ou você vai prosperar, você vai ganhar um carro, uma casa. Tudo por uma causa, pessoal da pessoa. Mas a pessoa não está ali realmente para buscar a Deus. E aqui diz que as pessoas são enganadas facilmente, Porque esses homens prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Ou seja, tudo que eles falam, aquilo, é mentira, não vem de Deus, Essas coisas aí de prometerem que eles vão dar carro, que eles vão dar casa. Essa falsa teologia da prosperidade, Esse é o mundo, que nós vivemos hoje. É a teologia pós-moderna, em que tudo, converge simplesmente no homem, que o homem é o centro de tudo. E Jesus disse que isso aconteceria, e esse é um dos sinais, que acontece aqui. Sem contar, o resto das coisas que eu li aqui, que se eu for falar aqui nós vamos levar mais de 1 hora, falando só disso. Fora isso também, tem Timóteo também, Paulo escreveu a Timóteo a respeito disso, do que seria isso, exatamente, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 16, diz assim: evite as mentes, não é isso não, irmãos, evite as más conversações, inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade.
Aqui tá falando dos falsos profetas, né? O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles, Himeneu e Filétio. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, selado com essa inscrição: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem e afasta os inimigos de todo aquele que o confessa como Senhor. Bom, não preciso dizer mais nada, né? Como os irmãos viram aí, a palavra diz por si só. E, né, é o que nós vemos hoje. A palavra mesmo diz: é preferível que esses homens nunca tivessem se convertido, nunca tivessem ouvido a palavra, do que ouvindo a verdadeira palavra ainda fazem essas coisas, né? Tornam a verdadeira palavra de Deus em suas próprias doutrinas, né? E um exemplo mesmo é um vídeo que eu vi no YouTube, né, em que o Jornal Duque supostamente ressuscita uma mulher, né? A mulher chegou lá, né, morta supostamente, e ele ressuscita essa mulher. Fora isso, essa mulher tava com HIV e outras coisas, né? Várias doenças lá. E aquela mulher tá morta lá. E tem um público muito grande de crentes, né, assistindo aquilo lá. E ele diz, né, pra mulher que... pra mãe da mulher, né, que se ela acreditasse que a filha dela ressuscitaria. A filha dela, na verdade, nós vemos ali no vídeo que ela tá mexendo o olho, essas coisas assim. Mas, né, ele diz que aquela mulher ia ter só 3 dias de vida e que naquele momento Deus ia operar um milagre. Aí o que ele pega, o que ele diz? Olha o que o dízimo de vocês vai fazer. Através do dízimo de vocês, essa mulher vai ressuscitar. Ou seja, ele não usa o centro, né, que é Jesus, para ressuscitar aquela mulher. Não que eu não acredite em ressurreição, né, que às vezes eu possa ressuscitar alguém nos tempos de hoje. Isso pode acontecer sim. Mas usar a fé, né, para ganhar dinheiro é uma coisa errada. Uma coisa que nós vemos aí que muitas pessoas, muitos líderes fazem isso hoje, né. E ali naquele vídeo, né, o Junior Duque, supostamente, ele cura aquela mulher do vírus HIV, né? E só que não mostra nenhum laudo, não mostra se ela já teve aquilo, não tem nenhum papel comprovando se ela já teve aquilo ou não. E, né, e ali ele, né, profetiza sobre a vida dela e coloca um manto, né, sobre ela. E aí ele diz: agora você vai ser curada, levante-se e ande, né? Mais ou menos assim que nem Jesus disse para Lázaro. E eu não sei, eu não cheguei a ver o vídeo até o final, mas eu não sei se essa mulher levanta ou não. Mas o fato é que, né, aquela mulher supostamente ressuscita, né? E ele fala ali que ela vai ter mais uns 15 anos de vida, né? Porque se a obra é completa, né, a mulher tem que ter vida, né, até o fim da morte dela. Mas ele diz que ela só vai ter apenas 15 anos de vida. Se os irmãos quiserem, pode pesquisar esse vídeo depois, né, que tá aí no YouTube, para os irmãos verem que eu não tô falando nada demais. E não só ele, como muitos outros, né, que se dizem aí profetas de Deus, que fazem esse curandeirismo e essas coisas aí que muitas vezes não tá de acordo com a palavra de Deus, né. Isso é um dos fatos, né, irmão. Outro fato que eu vou citar agora é o que diz aqui que diz em seguida aqui, né, no versículo aqui, né, sobre as guerras, né. Agora o ponto chave aqui, né, pra distinguir, né, o tempo que nós vivemos hoje, que é o tempo do fim. Então, voltando aqui para Mateus capítulo 24, agora nós vamos ver de novo o versículo 6, né? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Bom, vamos falar aqui sobre guerras, né, irmãos? De um tempo pra cá, né, de mais ou menos, não vai fazer acho que nem 100 anos ainda, aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foram guerras que devastaram o mundo. Se os irmãos pegarem dados aí, né, do que foi a Primeira Guerra, do que foi a Segunda Guerra, os irmãos vão ficar assombrados com isso, né, até porque eu acredito que muitos de vocês vai ter ouvido falar disso, né, estudado isso na escola, ou alguma coisa do tipo. Porque um outro sinal que marcaria o tempo do fim seria as guerras, né. E como diz aqui, é o princípio das dores, né? Nós estamos no princípio ainda, é como se fosse uma mulher, né, ali para dar a luz a um bebê. Tá ali no princípio, né, tem as dores de parto, tudo. E aqui Jesus usa isso como exemplo sobre essas guerras e rumores de guerra. Então nós vemos aí, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria,
Enfim, milhões e milhões aí de dados, né, para os irmãos verem aí. Tem disponível na internet sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, sobre as guerras que têm acontecido. E as que mataram milhões e milhões de pessoas, né. A Segunda Guerra Mundial foi um exemplo disso, onde Hitler assassinou mais de 6 milhões de judeus, né, fora as pessoas que ele matou de outros países. Então, um exemplo aqui para abordar bem rapidamente é essas guerras mundiais, né. Fora a guerra também, ele diz aqui no versículo 7 que nação se levantará contra nação e reino contra reino, né? Vamos fazer uma pausa aqui mínima, né, sobre essa parte. O que nós vemos hoje, né, nos dias de hoje, praticamente? Essas guerras santas que têm acontecido aí, né? Principalmente ali nos países do Oriente Médio, onde Paquistão, a Síria, Afeganistão, esses países aí estão em guerra entre si, né? Mas ali, né, pelo poder religioso também, né? Não só nesses países, mas também, né? Um exemplo aí mesmo, como eu falei para os irmãos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Os países lutando por território e coisas do tipo. E isso, né, é um outro sinal, né, de que o fim estaria próximo, né? Outro sinal também, né, que ele continua dizendo aqui no versículo 7, que haveria fomes, terremotos em vários lugares, né? Então, nós vemos aí, de 100 anos para cá, né? Tudo de 100 anos para cá, mais ou menos. Quantas pessoas estão passando fome no mundo, né? Nós vemos aí, passamos na rua, pessoas jogadas na rua, sem ter o que comer. Na África mesmo é um país onde se passa muita fome, tem miséria. Onde as pessoas não têm saneamento básico, não tem ali o necessário para sobreviver, né? Onde as pessoas vivem com mais ou menos de R$ 1 por dia, né? Então, esse é outro fato que, né, seria o final do fim, né? A fome, né? As pestes, as doenças. Um outro exemplo aqui, né? Como eu acabei de dizer, as doenças. Tudo isso de 100 anos pra cá, irmãos. Faz muito pouco tempo isso. Que nem nós temos aí, que nem eu falei pros irmãos, do vírus HIV, doenças como a peste negra. Um outro tipo de um exemplo aí, que teve aí em 2006, eu acho, que foi a gripe suína. E doenças aí que estão matando milhares e milhões no mundo, né? Doenças aí que estão devastando com a raça humana. O câncer é uma delas. Enfim, milhões e milhões de doenças aí que estão devastando o mundo todo, né? Milhões e milhões de pessoas morrendo a cada dia, né? É um fato do vírus do HIV surgir, né? É o homossexualismo aí também que tem entrado nessa esfera aí. Mas isso não é algo assim, né? Pra nós comentarmos agora, no certo momento, agora, né? Isso aí vamos deixar para outro tema aí pra gente estudar sobre essas coisas aí. Mas como os irmãos viram aí, esse aí é um outro, né? Uma outra forma aí, né, de dizer que o fim está próximo, né? E o versículo 8 continua aqui dizendo, né, tudo isso será o início das dores, né? Ou seja, isso aí, tudo que está acontecendo hoje é apenas o início daquilo que está por vir, né? E o versículo 9 aqui continua dizendo, e eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, né? Então aqui é uma causa que ocorre muito hoje, né? Não no nosso país, porque o nosso país é um país democrático, né? Mas aí, como os irmãos verem aí, nesses países do Oriente Médio, onde cristãos, né? Acho que de 2013, 2014, desses tempos pra cá, que tem crescido muito o número de cristãos mortos nesses países. Na Ásia também, com o regime deles lá na Ásia, né? Então isso é algo também que tem, né? Seria um tempo do fim aí, a perseguição contra nós, né? Os cristãos, né? Que principalmente ali do Oriente Médio, como eu disse para os irmãos, seria um fato também de perseguição, né? Porque aqui mesmo diz, né? Que eles perseguiriam, né? Nós seríamos odiados, né? Por todos aqueles que são do mundo. Isso é uma coisa que acontece hoje, né? As pessoas, elas são odiadas, né? Nós cristãos, né? Nós vamos falar de Jesus para alguém hoje. Para muitos, nós somos pessoas bestas, né? Pessoas ali que não sabem do que tá falando. Pessoas quadradas, né? Que vivem no seu mundinho ali e o que nós falamos tá certo e o outro tá errado. E as pessoas não querem aceitar o evangelho, né? As pessoas não aceitam a nossa forma de viver, que é diferente da delas, né? As pessoas do mundo. E nós também, irmão, nós temos que usar isso como exemplo na nossa vida, né? Nós somos testemunhas de Cristo aqui na Terra. Então, muitas vezes nós vamos ser zombados, vamos ser escarnecidos pelas outras pessoas, né? Isso é uma coisa que tem crescido muito, né?
quantas pessoas aí, né, acredito que alguns dos irmãos também, sofrem perseguição, né, não perseguição de morte, mas de alguma forma sofrem perseguição aí, na forma moral, né, muitas pessoas fazem piadinhas, né, com a gente, e por aí vai, irmãos. E não só isso, né, aqui, né, vai dizer da natureza das pessoas ímpias, né, aqui no versículo 10, né, que começa a descrever. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, como eu disse, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Eu quero fazer uma pausa aqui rapidamente para os irmãos, né, focarem nesse versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Vamos falar agora, irmão, do que tem acontecido no mundo hoje. Inclusive, Tiago, capítulo 3, vai descrever essa situação, né? Que é no final dos tempos, né? Os homens serão jactanciosos, arrogantes, blasfemos e por aí vai. Uma lista enorme de pecados que o homem comete. E aqui está uma coisa que realmente tem acontecido hoje no nosso mundo. A falta de amor ao próximo, né? A falta de amor às pessoas. E aqui, irmão, nossa, se eu fosse descrever aqui para os irmãos só esse fato também, levaria quase uma hora. Porque nós ligamos a televisão hoje, nós vemos isso, né, no nosso mundo. Nós vemos essas coisas acontecerem, né? Nós ligamos a televisão, a gente vê estupro, assassinato, roubos, pessoas matando umas às outras, filho matando o pai, por aí vai. E isso todos os dias. Não só no meio, né, ali da mídia, mas também nós vemos na nossa frente mesmo, quando nós estamos na rua, pessoas sendo assaltadas. Enfim, inúmeras coisas aí, né, que fazem que o ser humano perdesse o amor. Qual o motivo disso? A maldade do homem, né? Aquilo que o homem faz, aquilo que o homem vive, né? Porque, como eu disse para os irmãos, o homem ele vai nascer o mal, o homem já nasceu com o pecado em si, né? Então o pecado faria isso, né? Essa distinção aí do amor ao próximo, né? Que tá em falta hoje em dia, né? E isso é uma coisa que tem acontecido muito nos nossos tempos, né? Nós saímos na rua, nós não temos segurança de nada, nós não sabemos se nós vamos voltar vivo para casa, nós temos medo de ser assaltados, medo de ser roubados, e as pessoas são gananciosas, arrogantes, só pensam em si mesmas. O mundo tem, né, passado essa visão de que, né, a falsa segurança aí que o mundo propõe, né, mas realmente as pessoas não têm amor ao próximo, muito pouco, né? É muito pouco, só tem amor a si mesmo. Muitas vezes nem a si mesmo tem amor, né? Um outro fator aí, né, que tem crescido bastante aí é o uso de drogas, balada, esses bailes aí que tem acontecido. Enfim, são inúmeras, irmãos, inúmeras coisas que, né, que fazem com que o amor do ser humano se esfrie, né? Com que o ser humano não tenha mais amor ao próximo. Isso é um fato que tem ocorrendo diariamente, todos os dias aí, né, no nosso mundo. Mas por outro lado, né, irmãos, aqui, né, nós temos uma esperança ainda, né, mesmo com toda essa devassidão no mundo, mesmo com toda essa podridão, com toda essa maldade, com o amor do próximo se esfriando, Jesus ainda deixa, né, Jesus aqui no versículo 13, ele deixa uma esperança, né, para aqueles, né, que seguem ele, ó. Ele diz assim no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então aqui, né, irmãos, é uma palavra para nós, né, que mesmo em meio a toda essa situação que vivemos hoje, né, com a crise política, que foi algo que eu não citei ainda, né, mas que vale a pena falar também, essa crise que nós estamos passando pelo país, toda essa roubalheira que está tendo, todas essas coisas, irmãos, vale a pena a gente perseverar, sabe, até o fim. Vale a pena a gente buscar o reino de Deus, né, sabe, não buscar essas coisas materiais, não viver para esse mundo, porque tudo aqui vai passar, irmãos, essas coisas aqui no mundo vão passar um dia. E isso faz com que nós tenhamos mais fé, né? E através dessa fé em Jesus Cristo que a gente tem que, né, basear a nossa esperança. Porque ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, independente da doutrina ou, né, dos dogmas que os irmãos seguem na igreja, a nossa visão tem que ser bíblica, né? A gente tem que ter uma visão bíblica de tudo, né? Centrar somente na Bíblia. A Bíblia é o nosso centro, né? A Bíblia é aquilo que nos conduz diariamente a Deus, né? Não só a Bíblia, mas a oração também. Então, viver uma vida separada, né, de tudo e de todos, viver uma vida para Deus,
tentar sempre fazer o melhor para Deus, apesar de nossas obras serem, né, como diz lá em Isaías, trapo de imundícias. Nós temos que tentar sempre dar o melhor para Deus de nós mesmos, né? Apesar de nós não termos nada de bom, Deus, ele cria a imagem de Jesus Cristo em nós. Então, irmãos, temos que viver todos os dias em imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque nós estamos aí vivendo os últimos dias aí, né? E essas coisas vão passar, né? Tudo vai passar nessa terra. Mas nós temos sempre que estar firmados, né, em Cristo Jesus, que é a rocha, né? Em que nós temos que nos firmar todos os dias. E não só isso, irmãos, não somente ler, buscar em casa ou ir para a igreja, mas também, né, como diz aqui no versículo 14, para finalizar. E este evangelho, né, do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, irmãos, a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. E não ter vergonha de falar né, do evangelho para as pessoas, de falar da pura doutrina, mas pregar, né? Tá ali diariamente tentando buscar conhecimento de Deus para nós podermos falar dele, né, para as pessoas e anunciar o evangelho, porque o evangelho é o evangelho da salvação, né? E por isso mesmo aqui diz que será pregado a todas as nações, né, de todo o mundo, para aí sim vir o fim, né? Então nossa missão aqui na Terra, nós não fomos chamados somente para sermos salvos, né? Mas nós fomos chamados para anunciar a verdade, para anunciar Cristo às pessoas. Então, irmãos, é isso. Os sinais estão aí, né? Nós temos que perseverar muito em oração, pedir muita sabedoria para Deus nesses tempos difíceis que estão por vir. Eu ia continuar aqui, mas os próximos versículos vão tratar de outro assunto, né? Que é a grande tribulação, que isso aí eu gostaria de tratar em outro vídeo, em outro estudo. Mas é isso, irmãos. Só não acredita quem não quer, os sinais estão aí. Tudo que eu disse aqui hoje está descrito, né? Está escrito aqui na palavra de Deus. Então, né, irmãos? Como eu disse, sigamos firmes, né? Porque é tudo descrito aqui. E nós temos que ir avante, né? Assim como o Paulo nós dizemos, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Porque nós temos que perseverar até o fim, porque a coroa, né, vai estar reservada para a gente naquele grande dia. E é isso, irmãos. Esse foi o estudo de hoje. Eu espero que os irmãos aí tenham aproveitado bastante esse estudo. E se os irmãos quiserem aí, podem deixar as suas dúvidas nos comentários aí, né? No comentário que eu vou estar respondendo aos irmãos. Assim que eu puder, né? Eu vou estar respondendo. E se os irmãos daí têm alguma opinião de estudo também para nós fazermos, os irmãos deixem aí no comentário que nós faremos estudos aí. E agradeço muito para os irmãos que ouviram. Que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Que nós vamos avante em frente, né? Para que o evangelho seja pregado a toda criatura, irmãos. Fiquem na paz e até o próximo estudo.